Câmara Municipal está discutindo várias propostas relacionadas ao impacto das microexplosões atmosféricas, que é um fenômeno semelhante a um tornado e que passou pela cidade na madrugada do dia 5 de junho. E esse fenômeno provocou destelhamento de casas, queda de árvores que inclusive caíram em carros, queda de energia, entre outros danos ambientais e sociais. E esse é o tema de hoje do programa Café com o Presidente. Olá, presidente. Obrigada novamente por nos receber aqui. Bom dia, Pamela. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los. Rafa, infelizmente foi uma tragédia que Campinas viveu, né? Com certeza, Pamela. Foi assustador, né? Eu acho que a cidade, no último dia 5, amanheceu muito assustada com esse fenômeno que aconteceu na nossa cidade, uma situação de destruição, né, que assustou não só a população da cidade de Campinas, mas a população do Brasil toda, que virou o foco para a nossa cidade. Cidade de Campinas virou notícia nacional, um cenário de destruição, principalmente no Taquaral, Jardim Santana, Sousas, e também com alguns focos no Campo Grande e também no Ouro Verde. Então, mas foi uma situação que toda a população se uniu em torno das pessoas que foram atingidas. E, infelizmente, Campinas viveu um cenário como esse que nós vivemos aqui. E como todo mundo, você acompanhou pelas redes sociais, que foi ali a ferramenta mais forte que divulgou todas as fotos, tudo o que aconteceu ali na região norte da cidade. Você acompanhou também, né, Rafa? Nós e viu tudo que aconteceu. Nós acompanhamos não só pelas redes sociais, mas pessoalmente. Nós estivemos passando nessas regiões, nesses bairros. É uma situação difícil de ver, né, Pamela? Porque não estamos preparados. O Brasil não conhece uma situação dessa tão recorrente. Exatamente. Né? E como disse o pessoal do CEPAGRE e da Unicamp, se fosse durante o dia, com certeza teria causado muitas mortes na cidade. Né? Então, assim como causou em Jarinu, na cidade de Jarinu, teve um tornado com menor intensidade que Campinas, mas foi durante o dia e acabou causando morte. Então, foi assustador. E a gente pôde perceber, Rafa, que você também, como presidente da Câmara, e os demais vereadores se preocuparam, logo também começaram a divulgar, apresentar soluções, ajudar as pessoas e também cada um verificou nos seus bairros os impactos desse fenômeno, né? Então, que avaliação que você faz do trabalho dos vereadores, da atenção que eles deram diante dessa tragédia? Os vereadores, todos eles, eu tive contato com vários vereadores durante o domingo que me ligaram, que estavam preocupados com a situação, toda a estrutura da prefeitura, cobrando inclusive a estrutura da prefeitura, porque ainda não tinha, a notícia ela não tinha sido divulgada na cidade toda, a gente não sabia qual era o tamanho do estrago que tinha sido feito, então cada vereador visitando um bairro, uma região. Mas foi importante, eu acho que foi importante inclusive para a própria prefeitura, né, para centralizar as informações, a Defesa Civil que tem feito um trabalho excelente, a própria população que se uniu também, a gente vê nesses momentos, né, o exemplo de solidariedade, de cidadania, né, durante o dia, o domingo todo, nós víamos pessoas, os vizinhos, um ajudando o outro, nós víamos pessoas limpando as ruas, né? Então isso foi bastante importante para toda a cidade. Porque nós, assim, aqui no nosso meio, nós não tivemos conhecimento de alguém que perdeu sua casa, mas aquela pessoa que teve a sua casa destruída, né, é complicado, na verdade, só estando na pele para poder sentir, né? Nós tivemos algumas instituições, né, que foram atingidas, que nós conhecemos, mas também algumas casas de conhecidos. A região do Taquaral foi a mais afetada, né? Assim como também um condomínio em Sousas. Mas bastante gente acabou ficando sem poder ficar dentro de casa, né? Nós tivemos um prédio todo ali na região do Shopping Galeria e totalmente evacuado. Shopping Galeria, que ficou um cenário de guerra ali, exatamente. Né? O prédio todo, com 294 apartamentos, 294 famílias tiveram que sair do prédio pelo risco de desabamento do próprio prédio. O shopping também um risco de desabamento, está interditado inclusive até hoje. Então foi uma situação triste. E como o CEPAGRE, você mesmo destacou disso, ainda bem que não foi durante o dia, né, Rafa? Porque senão a tragédia seria
bem maior. E concluindo essa questão, então você avalia positivamente o trabalho da Prefeitura, que prontamente acionou a Defesa Civil, né? A Defesa Civil imediatamente já foi para a rua ajudar toda a população, e aí teve a união de todas as secretarias, inclusive Secretaria de Serviço Público, ENDEC, SANASA, todas essas secretarias se uniram também para ajudar a população, né? A Secretaria de Serviço Público tem sido essencial nesse trabalho de reconstrução da cidade, principalmente o número de árvores. Nós tivemos mais de 100 árvores que caiu na cidade, então a Secretaria de Serviço Público tem sido essencial nesse trabalho também. Tá certo. E olha, no dia 5 de junho a TV Câmara Municipal de Campinas acompanhou, temos imagens do que aconteceu na cidade e você confere na matéria a seguir mais informações do que foi esse dia e também informações técnicas do CEPAGRE da Unicamp. Ventos intensos de até 120 km por hora foram registrados em pelo menos 3 pontos da cidade. A microexplosão teria se formado primeiro em cima da região do Galeria Shopping, que fica à beira da rodovia Dom Pedro I. Pedaços do telhado do shopping se desprenderam e atingiram casas e prédios ao redor. Nas imagens é possível ver vidraças e sacadas danificadas. Um condomínio de casas ao lado do shopping também foi atingido. Em seguida, o mesmo fenômeno aconteceu na região do Instituto Agronômico de Campinas, no Taquaral. O terceiro ponto atingido foi a região do bairro São Quirino. De repente começou o trovão, tudo, né? Aconteceu as coisas que eu não saí para fora. Eu queria sair, minha esposa também não deixou, né? Pra sair. Aí depois que eu consegui sair, eu saí por aqui, ó. Pra poder chegar até lá em cima lá. Foi um sacrifício, porque a árvore tudo caída, tava complicado. A gente estava em casa por volta de umas meia-noite e pouco. E a gente escutou os trovões muito fortes e tal. E chuva mesmo, não deu umas pancadas assim, mas foi rápida. E aí a gente escutou o barulho de coisas caindo, a casa destelhando. Quando a gente foi ver, o fundo da casa tinha quebrado o telhado, tinha voado coisa da casa do vizinho. E aí quando passou a chuva, a gente veio para a rua todo mundo e a gente viu o estrago que tinha acontecido. Nós conversamos com a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, Priscila Coutri, que falou sobre o que aconteceu na cidade. A microexplosão, na verdade, é um fenômeno que é quando a nuvem ela fica tão intensa e tão instável que ela meio que explode embaixo. E aí, a hora que ela explode embaixo é que a gente tem a chamada microexplosão. E aí a gente tem um vento muito forte, a chuva muito forte, raios, todos essas ações aí embaixo da nuvem. O que leva a isso é uma instabilidade local muito forte e também aí essa diferença entre áreas mais quentes e áreas mais frias. Segundo a pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, fenômenos como este que aconteceu na madrugada de sábado para domingo são comuns nesta época do ano. E como são eventos locais, fica difícil uma previsão antecipada. Priscila ainda falou da diferença entre o fenômeno de sábado e um tornado. O tornado, ele acontece do solo para a nuvem, ele é de uma forma muito mais ampla, muito mais regional, não é tão localizada, né, que nem as microexplosões. As microexplosões, elas vêm da nuvem para o solo e normalmente elas ocorrem de uma forma bem localizada. E a destruição que ela deixa normalmente é em linha, não é tão desordenada que nem a do outro fenômeno. Segundo informações da Defesa Civil, foram registradas mais de 120 quedas de árvores em toda a cidade, além de 11 pontos de alagamento. Já o volume de chuvas registrado foi de 74 milímetros. Para todo o mês de junho, a previsão era de 35 milímetros. Bom, você conferiu a matéria produzida pelo jornalista Michael Vancini e pelo Alexandre Rocha, e você agora vai saber mais sobre o projeto protocolado pelo vereador Rafa Zimbaldi a respeito desse assunto. É um projeto que cria um sistema de alerta contra esses fenômenos, né, Rafa? Eu queria que você falasse um pouco mais. Foi exatamente isso. A ideia nossa surgiu diante o fato, logicamente, que aconteceu, Pamela. Como nós nunca tínhamos vivido uma situação como essa aqui na cidade, não tinha surgido a ideia. E durante todo domingo que nós visitamos esses bairros, surgiu a ideia, o sistema de alerta, né? Obrigando a Defesa Civil e instituições meteorológicas da cidade
a informar a imprensa, para que a própria imprensa também, consequentemente, informe toda a população através do seu meio de comunicação, seja TV, rádio, rede social, mensagens instantâneas. Então foi importante para que nós possamos informar a população, com isso minimizar alguns riscos, principalmente de morte. E para não ter também apavoramento, né, Rafa? Exato. Porque com certeza, claro, normal surgir esse tipo de sentimento nas pessoas, mas vale lembrar que ainda o que aconteceu não foi um tornado, que é recorrente na América do Norte, mas foi uma microexplosão, que na verdade é um fenômeno que os ventos são verticais, são horizontais, né? Na verdade o tornado ele é em espiral, então Exatamente. Também é importante esse projeto para também não causar uma histeria pública, né? Exatamente. Foi, Pamela, para você ter uma ideia, a casa de um conhecido nosso, ela literalmente foi metade da casa que acabou voando, né? As próprias vigas, ou seja, foi algo assustador. E esse fenômeno, eu nunca tinha ouvido falar, eu vou ser muito sincero que eu nunca tinha ouvido falar também não. Essa microexplosão, né? Eu sempre ouvi falar de tornados, mas esse fenômeno a gente nunca tinha ouvido falar. Então é importante que esse projeto seja aprovado, né? Logicamente que vai passar pelas comissões e também pela apreciação de todos os vereadores, mas para que nós tenhamos esse canal de comunicação entre Defesa Civil, principalmente, e os próprios órgãos de imprensa, para que os bombeiros também, que tiveram um trabalho muito especial, né, com certeza, bombeiro, exército, que tem feito um trabalho bastante importante na cidade. Mas esse canal de comunicação é importante para que a população seja informada do que esteja acontecendo e tentar minimizar todo o estrago aí. Na cidade, logicamente, que esses fenômenos naturais é difícil a gente controlar, mas eu acho que a população, ela tomando os seus cuidados, o risco de morte com certeza será minimizado. E Rafa, você citou a divulgação por meio das redes sociais e da imprensa. Que avaliação que você faz do trabalho da imprensa no dia 5 de junho? Eu acho que foi bastante importante, até porque as informações acabaram chegando através das redes sociais, através de mensagens instantâneas, por exemplo, aplicativos como WhatsApp, Telegram, SMS. Então foi importante, eu acho que para toda a população ter a informação. Tá certo. E esse projeto ainda tramita na casa, né? E tem previsão de votação, Rafa? Foi protocolado, agora será remetido à Comissão de Constituição e Legalidade para análise da constitucionalidade do projeto, e aí depois nós vamos colocar em primeira votação. Tá certo. Bom, esperamos então que isso não volte aqui em Campinas. Sabemos que agora a Defesa Civil já está alerta, o CEPAGRE também, né, Rafa? Mas vamos aí contar com a ajuda de Deus e da população. Se Deus quiser, nós não vamos ter mais essa situação, mas eu acho que de qualquer forma, eu acho que o projeto é importante para a cidade, até para ter esse canal de comunicação e de alerta com a população. Tá certo. E olha, como o próprio presidente disse, algumas instituições sociais foram atingidas, como o Lar dos Velhinhos e o Educandário Eurípides. Eles trabalham, o Educandário atende cerca de 500 crianças e eles sofreram com essa tragédia que aconteceu no dia 5 de junho e eles estão recebendo doações, ajuda, e você pode ter mais informações nos telefones que aparecem aí na sua tela, do Lar dos Velhinhos e do Educandário Eurípides. E o programa Café com o Presidente fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia e até o próximo programa.